Exercício 5. Calcule o valor das funções exponenciais que seguem para esses valores de x. Então, o que acontece? Nesse exercício, a gente tem que fazer o valor numérico, né? O que a gente já tem feito desde lá da função do primeiro grau, desde a função afim. Então, vamos lá. No item A. Eu vou fazer aqui para a gente ter espaço. Vou tentar botar todas. Então, f de x é igual a 5 elevado na x menos 1. Se eu fizer a f de menos 2, vai ser 5 elevado na menos 2 menos 1. Lembra que isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 5 ao quadrado menos 1. Isso aqui vai ser igual a 1 dividido por 25 menos 1. Isso aqui vai ser a mesma coisa que menos 24 sobre 25. Se tu ficou na dúvida como eu cheguei nisso, tem uma aula sobre frações aqui no meu canal. Dá uma olhada na playlist de curiosidades matemáticas, tá bom? Então vamos lá. Agora eu tenho que achar a f de menos 1. Opa. F de menos 1 vai ser 5 elevado na menos 1 menos 1. Isso é a mesma coisa que 1 dividido por 5 menos 1. Isso aqui é menos 4 quintos, certo? Então agora vamos fazer a f de 0. Não vai dar espaço no final das contas. Tudo bem. Então, 5 elevado na 0 menos 1. Isso aqui vai ser 1 menos 1, que é 0. E f de 1 vai ser igual a 5 elevado na 1 menos 1, que vai ser 5 menos 1, que é 4. F de 2 vai ser 5 ao quadrado menos 1, vai ser 25 menos 1, que é 24. E f de 3 vai ser 5 ao cubo menos 1, e 5 ao cubo é a mesma coisa que 125 menos 1, que é 124. Tá bom? Vou apagar aqui para a gente poder fazer os outros. No item B, o que a gente tem? No item B, a nossa função 3 elevado na x. Então vamos lá. F de menos 2 vai ser 3 elevado na menos 2, que é a mesma coisa que 1 dividido por 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 nono. F de menos 1 é igual a 3 na menos 1, que é igual a 1 terço. F de 0 é a mesma coisa que 3 elevado na 0, que é 1. F de 1 é a mesma coisa que 3 elevado na 1, que é 3. F de 2 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que vai dar 9. Não confunda 3 ao quadrado com 6, tá? Por favor. Às vezes alguém faz esses enganos. Então, f de 3 é a mesma coisa que 3 ao cubo, que é igual a 27. Tá bom? Vamos fazer agora o item C. No item C, o que a gente tem? F de x igual a menos 1/5 de x. Ó, aqui detalhe, ó. Estou multiplicando por menos 1. Isso aqui ainda é uma função exponencial, porque o a é 1/5. Então, f de menos 2 vai ser menos 1/5 elevado na menos 2, certo? Isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 dividido por menos 1/5 ao quadrado. Isso aqui fica 1 dividido por menos 1 sobre 25. Então, isso aqui é igual a menos 25. F de menos 1 vai ser menos 1/5 elevado na menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por menos 1/5. Isso aqui é 1 dividido por menos 1/5. Isso aqui é menos 5, certo? Vamos ver agora aqui, ó. F de 0 vai ser menos 1 elevado na 1/5 elevado na 0. Isso é menos 1 vezes 1, que é menos 1.
Vamos lá, f de 1 menos 1/5 elevado na 1. Isso aqui vai ficar igual a menos 1/5. F de 2 é a mesma coisa que vai dar menos 1/5 elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre 25. Vou botar aqui no canto a f de 3 para dar espaço. Então isso aqui fica menos 1 sobre 5 ao cubo. Então isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre 125. Tá bom? Porque eu fiz, né? Para cada item ali, o que aconteceu? Ó? 1/5 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1 ao cubo, 5 ao cubo. São as propriedades que a gente viu lá no início, né? Na nossa primeira aula sobre esse assunto. Tá bom? Vamos fazer o item D agora? No item D, o que a gente tem? F de x é igual a 1/2 de x. Vamos lá. F de menos 2, 1/2 na menos 2. Isso é a mesma coisa que 1 dividido por 1/2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 1/4. Isso aqui é igual a 4. Tá bom? Então agora a f de menos 1 vai ser 1/2 na menos 1. Que isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1/2, que é a mesma coisa que 2. F de 0, 1/2 elevado na 0, que é 1. Lembra que qualquer número elevado na 0 é 1. F de 1 vai ser 1/2 elevado na 1, que é 1/2. F de 2 vai ser 1/2 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 1/4. E o último item, f de 3, é igual a 1/2 elevado ao cubo. Isso é a mesma coisa que 1 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo. Isso é 1 dividido por 8. Tá bom? Então, finalizamos o exercício 5. Exercício 6. O número de bactérias em um meio duplica de hora em hora. Se inicialmente existem 8 bactérias no meio, ao final de 10 horas o número de bactérias será. Então vamos olhar. O que ele está dizendo? Né? A gente vai ter que ter uma função exponencial para isso. Né? Por quê? Porque a gente está na lista de função exponencial. Mas vamos lá. A gente tem nossa f de t. Isso aqui vai ser igual a... Como a gente tem 8, né? O que vai acontecer? Antes da gente... Peraí, deixa eu pensar essa forma melhor de explicá-lo. F de t vai ser algum número aqui, que a gente vai descobrir. Esse t é em tempo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Ó? Esse t é em hora, de hora em hora. Diz ali que quando eu não tenho hora nenhuma, o início de tudo, ó, inicialmente, então quando meu tempo é 0, eu tenho 8 bactérias. Então, o que acontece? Se tem que ser uma função exponencial, que função que eu faço elevado, né? Que número eu elevo a 0 que vai dar 8? Nenhum número, né, pessoal? Não tem, número elevado na 0 é 1. Mas concorda comigo que se eu fizer isso aqui, ó, 2t mais 3. Olha o que aconteceu aqui, ó. F de t é igual a 2t mais 3. Como é que eu cheguei nesse valor? Porque eu já sei que a base tem que ser 2, né? Que, como é um número par aqui, o que a gente sabe que 2 ao cubo é 8. Então, eu sei que 2 elevado ao cubo já é alguma coisa, só que não dá para ser 2 ao cubo, porque o tempo inicial já tem que ser 0. Então, olha aqui, ó. Se a gente for fazer a f de 0, isso aqui vai ficar 2 elevado na 0 mais 3, que é 2 elevado a 3, que é 8. Então, quer dizer que no tempo inicial, essa função satisfez o nosso problema. Então, a nossa função do problema a ser estudado é essa. Esse problema tinha esse primeiro caso, que era definir essa função aqui.
Depois que a gente definiu essa função, a gente vai fazer o cálculo que ela pede. Ó. Ao final de 10 horas, o número de bactérias será o quê? Então vamos lá. Ó. F de 10 vai ser igual a 2 elevado na 10 mais 3, que é 2 na 13. Então, a gente sabe que depois de 10 horas, a gente vai ter um total de 8.192 bactérias. Exercício 7. Sob certas condições, o número de bactérias B de uma cultura, em função de um tempo t, medido em horas, é dado por essa função aqui exponencial. Isso significa que 5 dias após a hora zero, o número de bactérias é. A gente quer saber quantas bactérias vai ter 5 dias após começar a medir o número de bactérias por essa função. Só que tu toma um cuidado, olha aqui, ó, o nosso tempo em horas. E aqui eu te pedi 5 dias. Primeira coisa que tu tem que fazer é transformar, ó, primeira coisa. Transforma dias em horas. Aí a gente usa uma regra de 3 simples. Diz o quê? Ó? Um dia tem quantas horas? 24 horas. 5 dias a gente quer descobrir. Multiplica cruzado, o que a gente vai ter? Ó? Um dia vezes x igual a 24 horas vezes 5. Aqui é dias, né? Não é x. 5 dias. Então, a gente quer isolar o x, que é o que a gente quer descobrir. Então, fica ó, 24 horas vezes 5 dias dividido por um dia. Dia pode cortar com dia. Então, no final das contas, x ficou igual a 24 vezes 5 dividido por 1. E o nosso resultado vai estar em horas. Então, com isso, x ficou igual a 120 horas. Então, 5 dias tem 120 horas. Beleza. Então, agora com essa informação, a gente joga aqui na nossa função e vai saber, ó, quando eu tiver 120 horas, a gente vai ter o quê? 2 elevado na 120 dividido por 12. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 10. E 2 elevado a 10 é igual a 1024. Então, após 5 dias, a gente vai ter 1024 bactérias que crescem conforme esta função exponencial. Tá bom? Exercício 8. No clássico jogo de sobrevivência pós-apocalíptico da empresa Sony para o console PlayStation, temos o jogo The Last of Us. O jogo conta a história de um mundo pós-apocalíptico e a disseminação de um fungo, Cordyceps, capaz de transformar seres humanos em zumbis. Sabendo que uma das formas de contaminação é o contato entre um infectado e uma pessoa saudável, que estatisticamente cada infectado consegue atingir no máximo 2 pessoas a cada hora, em 4 horas quantas pessoas estarão infectadas por um único zumbi? Esse exercício pode acabar tendo 2 interpretações, eu vou mostrar as 2 possíveis, tá? E também outra coisa, quando vocês conseguirem, né? Eu sei que vocês vão ter um dia uma oportunidade de jogar esse jogo, joguem, vale muito a pena. Tanto o 1 quanto o 2. Então, eu vou resolver aqui embaixo a interpretação que vocês vão achar na resolução. E aqui do lado eu vou fazer depois uma interpretação um pouco maior com outra parte. Que acontece? Um zumbi infecta no máximo 2 pessoas a cada hora. Então, ó, vamos supor que este zumbi aqui infecta essa pessoa e essa pessoa. Isso passou a primeira hora. Esse zumbi depois vai infectar mais 2 pessoas, segunda hora, terceira hora e assim por diante. Então a gente pode pensar que a forma que esse zumbi está infectando as pessoas é exponencial. Então a gente pode dizer que f de x é igual a 2x. O que eu quero dizer com isso? Quando esse zumbi estiver sozinho, só ele, 2 na 0 é 1. Então quantas pessoas infectadas? Somente uma, somente ele. Quando a gente passou, ó, na primeira hora, quando ele começou, 1 hora depois que ele começou a infectar, 2 na 1.
2, ó. Então, passou 1 hora, ele já infectou 2 pessoas. F de 2, 2 elevado na 2, que é 2 vezes 2, que é 4. Então, quer dizer agora o quê? Que o zumbi já infectou 4 pessoas. F de 3, 2 elevado na 3, que é 8. Então, aqui o zumbi já infectou 8 pessoas. E F de 4 horas, 4 horas após o início, 2 na 4, que vai ser o quê? 16. E aí tu me pergunta, tá, mas lá nas respostas tá 15. Sim, porque a gente não pode contar o zumbi que tá infectado. Ele quer saber quantas pessoas ele infectou. Então é 16 menos 1, menos ele. Esse 1 aqui é o zumbi. Certo? Então isso aqui deu 15. Então são 15 pessoas que um zumbi infecta dessa forma. Agora eu vou te mostrar uma outra forma de pensar esse exercício. Olha aqui comigo. Se chama em forma de árvore, tá? Vocês vão ver isso aqui bastante em programação. Um zumbi, ele infecta 2 pessoas. Essa forma que eu estou mostrando para vocês é como se dá a ideia de disseminação de um vírus qualquer, tá? Não só um fungo. Essas 2 pessoas que estão infectadas vão infectar mais 2. Certo? E o que acontece? Essas outras 4 infectadas, cada uma infecta 2. E cada uma das 8 novas pessoas infectadas infecta mais 2, olha. Olha que coisa doida. Deixa eu até pintar de outra cor aqui. E aqui seria a 4ª hora. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. Que é o seguinte. Nesse exercício eu pedi pra ti, ó, em 4 horas, quantas pessoas estarão infectadas por um único zumbi? Por este cara aqui, um único, seguindo essa função. Mas se eu tivesse te perguntado em 4 horas, quantas seria o total de infectados a partir do primeiro zumbi, aí é essa resolução. Que o que é? O primeiro zumbi infectou 2. Essas outras 2 infectam mais 2. Essas 4 infectam mais 2. Então aqui, ó, tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3 e aqui tempo 4. E aqui no tempo 4 a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pessoas. Então, um zumbi consegue passar esse vírus para frente, né? 16 pessoas vão ser o resultado final lá que ele vai ter infectado, né? Só que, né, a gente chega nas 15 pessoas que ele infectou, totalizando as 16 aqui no tempo 4, tá bom? É uma outra forma de enxergar esse exercício. E, bom, chegamos na resposta próxima, certo? De qualquer forma, aqui também a gente acha a resposta 15, né? Se eu desconsiderar ele, a gente tem 15 pessoas infectadas a partir dele. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!